O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista de política internacional em formato de podcast, trazendo as informações desse mundo cabra da peste, de norte e sul, de leste e oeste. Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. O Paraná te abraça, Felipe. O Paraná? O Paraná te abraça. Por que o Paraná? Se você assiste às coletivas de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol, você iria entender. Óbvio que eu não assisto isso, porque eu tenho coisas mais interessantes para fazer, tipo uma lobotomia. É mais interessante do que assistir coletiva da CBF. Mas se o Paraná não te abraça, Fortaleza te abraçou. Não, Fortaleza... Não, tenho certeza que o Paraná também nos abraça, apesar de eu não ter pegado a referência. Parabéns por estar... afinado nos trocadilhos hoje, na rima, quase um rapper. E sim, como você disse, Fortaleza nos abraçou, foi muito carinhosa com a gente, foi muito legal o evento que teve lá essa semana. Conheci a nossa querida Ana Luísa de Moraes, conheci o Euclides. Queria mandar aqui um abraço também para toda a organização da simulação da Organização das Nações Unidas. Tá falando galego. Tô bem louco. E que amanhã, inclusive, eles vão para a festa do pijama, né? Que é uma das festas de encerramento do evento. Porque, você ia gostar dessa. Simulação da Organização das Nações Unidas vira sono. Então, a festa de encerramento é do pijama. Tá certo. Aê, tá certo. Mandar um abraço especialmente para o Sávio, que nos legou alguns quitutes, mandou um recado muito, muito legal, muito bonito pra gente. Tenho que te passar depois todas as palavras dele. E um abraço não só para ele, mas como para sua esposa e pro ou pra, não sei, bebê que está vindo por aí. Pra Julice, e eu entreguei as paçoquitas pro Matias. Eu, o Leandro e a minha estamos saboreando a paçoquita. Mas eu ganhei uma caixa só pra mim, porque eu sou maior, dependendo do vetor. Abraço pro Gurion, pro Chico, pro Igor, pro Sandro. O Sandro, que é da cidade de Chico Anísio, inclusive, ia pegar 2 horas de busão. Maranguape. Exatamente. Ia pegar 2 horas de busão depois, mas foi lá na Unifor para ouvir as minhas bobagens. Então, um abraço bem grande aí para todo mundo de Fortaleza e todo mundo que estava lá e não se identificou ou não sabia quem eu era, enfim. Um abraço também para o Frederico Moraes, que, como eu recomendei o filme Corações de Ferro, lembrou do jogo Hearts of Iron, da Paradox, que é a mesma linha, digamos assim, do Victoria do Europa Universal, e isso é mais chato. Um abraço também para o Rodrigo, que disse que eu te chamei de pródigo no último programa, meu caro Matias. Ele disse que isso, na verdade, não é um elogio, é um defeito, porque pródigo é uma pessoa gastona. Cusão. É um gastador. Meu Deus! Meu Deus! Uma semana depois eu descubro que fui ofendido. Tem menores de idade ouvindo esse programa, senhor. Mas enfim, que a história do filho pródigo a casa torna, né, porque ele consumiu todos os bens, mas enfim, eu usei no sentido de ser uma pessoa, né, iluminada, né, não sabia que tinha sentido de gastão, de gastador, mas o senhor realmente é um gastão. O senhor gasta todo o seu dinheiro em fralda. Em fralda e em camisa do São Paulo. Quando não tem camisa do São Paulo, você compra umas parecidas, tipo essa do Santa Cruz. Essa que foi um presente. Agora. Ah, foi presente, então tudo bem. E também, finalmente, um abraço pro Adriano, que disse que você é recalcado, porque disse que Dom Pedrito faz parte da Grande Livramento, mas, na verdade, Dom Pedrito faz parte da Grande Bagé. O Carlos Tomás Albornoz, ele discorda, ele diz que a Grande Livramento, assim como eu entendo, vai de Montevidéu a Porto Alegre, e as cidades satélites ali, Rosário, Bagé, Alegrete, enfim. Ele é do time Alfajor, eu também sou, gosto de paçoca, mas prefiro Alfajor, então se os ouvintes estiverem aí transitando pelo Rio da Prata, fiquem à vontade em trazer alguns. Virou pidão, é isso? Ou você pediu paçoquita, eu não posso pedir. Eu não pedi. Eu não pedi. Eu disse apenas. Eu costumo apenas reiterar o meu apreço por essa iguaria brasileira.
Eu sou um nacionalista das iguarias. Aldo Rebelo sentiria vergonha de você. Também lembrar do ouvinte, o Julian Catino, que é argentino, e lembrou que, assim como o Menem tem origem síria, a atual primeira-dama Juliana Awada também. Ela é de família síria e muçulmana. Também lembrar do Jaime Fassan, nosso biólogo londrino, que acredita o último menino Neymar também à imprensa britânica. O Marcelo Morikawa concorda com ele. E vamos lá, né? Vamos começar... Só um aviso, infelizmente, quer dizer, felizmente, né, por conta da viagem a Fortaleza, os textos sobre a Assembleia Geral da ONU, que eu sempre faço 2, 3 textos por dia, infelizmente não saíram ainda, mas vão sair com alguns dias de atraso, então fiquem atentos lá que eu vou comentar vários dos principais discursos em texto também. Vamos começar então com o primeiro quadro do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último sábado, dia 17 de setembro. Revista britânica fala em arbitrariedade do governo do Brasil, no caso Madeleine Richet. A revista britânica Nature, né, que é uma das revistas mais conceituadas do ponto de vista científico, publicou tanto um editorial, né, lembrando que editorial é quando o próprio veículo de imprensa emite a sua perspectiva, quanto uma reportagem que criticou a postura do governo brasileiro na deportação para a França do físico franco-argelino. A gente comentou esse tema em alguns dos programas. E a Nature diz que lei, direitos humanos e tratados internacionais parecem ter sido violados pelo governo brasileiro já no período Michel Temer, e nem o governo brasileiro nem o governo francês responderam a pedidos da reportagem para comentar o assunto. Notícia do último domingo, dia 18 de setembro. Paralimpíada do Rio é encerrada com cerimônia musical no Maracanã. Entre o último programa e o encerramento da Paralimpíada, a única nota que temos é, infelizmente, né, uma nota ruim, né, que foi o falecimento do ciclista iraniano, o Batman Golberneshad, desculpem a gaguejada, que inclusive ele era um ciclista, ele disputou o ciclismo nas Paralimpíadas porque ele perdeu uma das pernas na guerra Irã-Iraque. E também recebemos um e-mail muito legal do Gabriel Maier, que ele trabalha com os esportes paralímpicos, ele é fundador da UREC, uma associação de esportes e cultura para cegos. Ele nos parabenizou pela nossa cobertura sobre as Paralimpíadas, né, já que demos praticamente o mesmo espaço para os dois eventos, e ao contrário da mídia tradicional. E ele trouxe uma informação muito interessante que eu não sabia. A gente falou, né, que a Ucrânia foi muito bem nos Jogos Paralímpicos. Ele disse que a Ucrânia ela tinha o melhor centro de treinamento paralímpico do mundo. E por que ela tinha esse melhor centro? Porque ele era localizado na Crimeia, então hoje ele é da Rússia, tomou, perdeu. Mas tá aí um abraço aí pro Gabriel. Lembrando que a Rússia também... Foi banida. Foi a confederação inteira... Todos. Né, diferente das Olimpíadas, que foram apenas alguns atletas. Notícia da última segunda-feira, dia 19 de setembro. Merkel afirma ter responsabilidade em revés de partido em eleição em Berlim. A eleição que foi no domingo, que talvez explique a sua gaguejada anterior, que os ouvintes não vão ouvir porque a gente vai editar, mas na segunda a Merkel assumiu parte da responsabilidade pela pior performance da história da União Democrata Cristã, CDU, na região de Berlim nas eleições regionais. A sigla ficou com 17,6% dos votos no segundo lugar. A principal legenda na região de Berlim foi o Partido Social Democrata, com 21,6%, porém ambos tiveram quedas nas suas representações. Os partidos que tiveram alta em Berlim foram os Verdes, com 15,2%,
E a esquerda, que eram diversos movimentos de esquerda, é que, né, a gente costuma colocar o Partido Social Democrata como partido centro-esquerda. A Frente à Esquerda é um partido hoje mais à esquerda, propriamente dito, com inclusive alguns grupos que descendem de grupos revolucionários da antiga Alemanha Ocidental. E a esquerda ficou com 15,6%. E, em quinto lugar, ficou a Alternativa para a Alemanha, o partido populista de extrema-direita, com 14%, ou de direita apenas, né? Depende da caracterização de extrema, mas isso é uma discussão bem longa, com 14,2% dos votos. Ou seja, pelo menos em Berlim, os populistas da direita ficaram em último, os verdes cresceram. No caso do à esquerda, é um partido que tradicionalmente tem apenas representações em malhas urbanas, então por isso que ele não costuma ter tanta representação assim. E tudo indica que a coalizão entre CDU e SPD vai continuar. E é muito curioso, né, uma coisa que o nosso querido Alexander nos lembrou, nosso teólogo favorito, junto com o Milho, que Berlim fica ali do lado da Pomerânia, e foi um resultado bastante discrepante da região da Pomerânia. Então, isso é algo interessante. Vamos ver aí como é que fica, como isso vai influenciar as eleições federais alemãs no ano que vem. Notícia da última terça-feira, dia 20 de setembro. Putin pode retornar com a KGB. Isso tá jogando pro público. Não, né? então, eu traduzia a manchete assim, porque a manchete é bem clickbait, né? Caça-clique. Na verdade, o que acontece? A KGB, ela existia até 1991, né? A KGB era o Comitê Central de Segurança da União Soviética. E com o fim da União Soviética, dentro da Rússia, ela foi desmembrada em duas agências. O FSB e a FIS, uma de inteligência externa e outra de inteligência e segurança interna. O que o Putin pretende fazer depois de ter criado a chamada Guarda Nacional, em que ele unifica as diversas unidades de polícia na mesma instituição, no mesmo órgão, né? E quando eu digo as várias unidades de polícia, porque lá cada república, parte da Federação Russa tem sua polícia, cada ministério, às vezes, dependendo do ministério, tem sua própria polícia. Então você tem diversos corpos de polícia na Rússia, e ele unificou esse comando na Guarda Nacional. E agora comenta-se que ele pretende reunir de novo FSB e FS, ou seja, no que seria antigamente KGB, nem se sabe se seria o mesmo nome. E aí a gente tem duas teorias, né, de por que fazer isso. A primeira é uma centralização por autoritarismo, colocar essas agências diretamente sob seu comando, né? No caso, a Guarda Nacional, ela faz parte da presidência da Federação Russa, ou seja, em última instância, o Putin agora ele manda em todas as polícias russas. Ou então por uma reforma administrativa, já que pós-fim da União Soviética, a gente teve uma grande pulverização do Estado russo, das instituições russas, até como uma questão ligada às oligarquias locais, a questão da Chechênia, da Guestão, por exemplo. Eu não sei porque eu estou aqui gesticulando, porque ninguém está vendo mesmo. Então, pode ser uma reforma, pode ser uma centralização por autoritarismo. E ainda na Rússia, a gente teve as eleições parlamentares, agora na Rússia, com diversas acusações de fraudes, né, para choque de todos nós e da comunidade internacional. E o partido do Putin, né, o partido Rússia Unida, ele teve 76% dos votos e agora terá 343 das 450 cadeiras no parlamento. E uma coisa muito importante, assim como no caso do Erdogan, né, que ele sempre busca uma maioria de 2/3 no seu parlamento, com essa maioria aqui, o Putin poderia reformar a Constituição russa, se desejar, né? Provavelmente colocando ele como rei do rolê todo. Em segundo lugar ficou o Partido Comunista Russo, porém, que mesmo ficando em segundo lugar com 42 cadeiras, ele perdeu mais de 50 cadeiras. Em terceiro lugar ficou o Partido Liberal Democrata da Rússia, que é o partido
mais de oposição ao Putin, porque fica difícil colocar as coisas tradicionalmente em esquerda e direita na Rússia hoje, né? O Putin, ele é um cara de centro, digamos assim, mas dá para dizer que é um partido de centro-direita, e assim como o Partido Comunista, ele usa uma retórica muito populista, né? O Partido Comunista Russo hoje, inclusive, é bastante populista, usando a ideia de tempos gloriosos da União Soviética como apelo sentimental. O Partido Liberal ficou em terceiro com 41 cadeiras, 23 a mais, foi o único que cresceu junto com o Partido Putin. E o último, em quarto, ficou Rússia Justa, que é o partido de centro-esquerda, digamos assim. É o único partido, me parece, na Rússia que tem realmente uma plataforma que não seja dependente do Putin, né? Seja pró-Putin ou contra Putin. Ficou em quarto com 21 assentos. Então Putin aí, se quiser, pode talvez até mesmo reformar a Constituição russa e colocar o ursinho Misha como símbolo nacional. Vamos passar agora para a coluna aberta, na qual o professor Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio Vargas e da Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui de São Paulo, analisa o discurso do Michel Temer na abertura da 71ª Assembleia Geral da ONU. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling. Em primeiro lugar, é um grande prazer poder falar de novo com vocês. É sempre ótimo estar aqui no Xadrez Verbal. Vamos lá falar sobre o discurso do presidente Michel Temer na Assembleia Geral da ONU. Foi um discurso esperado porque ainda não havia, embora o governo já tenha um pouco mais de 4 meses de vida, ainda não havia uma diretriz clara da política externa brasileira dada pelo presidente da República. A gente já sabia a linha que a política externa tomaria a partir das falas do chanceler José Serra, mas o presidente Temer ainda tinha se pronunciado de maneira muito, muito sutil, muito vaga, muito curta a respeito de política externa. E esse discurso das Nações Unidas ele vem consagrar, então, aquela cara presidencial da orientação internacional do Brasil nesse novo governo. Ele representa, como discurso, uma sequência interessante de 6 discursos, nos últimos 6 anos, que foram pronunciados pelos presidentes da República. A presidente Dilma Rousseff foi a única presidente da história do Brasil que participou de todas as aberturas do debate geral da Assembleia Geral, falando à comunidade internacional com a voz própria. Porque, em geral, os presidentes se alocavam chanceleres ou os embaixadores do Brasil na ONU para fazer esse papel. E o Temer começa, então, o seu mandato, digamos assim, também com essa incumbência de falar à comunidade das nações. Ele fez uma fala muito, muito sóbria, digamos assim, uma fala que teve, enfim, uma mensagem muito clara, tanto para dentro quanto para fora. Então a gente vai destacar esses elementos aí que aparecem no discurso do presidente Temer. Em primeiro lugar, a primeira coisa que chama a atenção, principalmente nos primeiros minutos do discurso, tem a ver com um caráter que, ao mesmo tempo, é profundamente conservador, mas, ao mesmo tempo, alentador. Conservador porque o presidente Temer basicamente mantém todas as diretrizes fundamentais da política externa brasileira, passando ponto a ponto daquelas que são as preocupações fundamentais do Brasil em revista nesse primeiro bloco do discurso, eu diria. Conservador, alentador, porque a gente não sabia exatamente qual seria o tom da política externa brasileira, somente julgando pelos discursos do chanceler José Serra. A gente viu, desde maio, quando Serra assume a chancelaria, que alguns temas em particular, como integração regional e a questão da governança global e das reformas de governança global, eram temas que tinham saído um pouco do script daquilo que vinha sendo a tradição da política externa brasileira. Com relação à integração regional, o Serra teve uma atitude muito mais assertiva, alguns diriam até meio truculenta, com relação a alguns vizinhos em particular, principalmente aqueles que contestaram o processo de impeachment, que criticaram a postura do Congresso brasileiro e das lideranças brasileiras com relação ao impeachment, como Venezuela, Bolívia, Equador e etc. E com relação às questões de governança, o Serra tinha declarado várias vezes ao longo dos suas primeiras semanas de mandato que as temáticas do multilateralismo elas não eram tão importantes assim para a sua preocupação imediata. Então, por exemplo, ele chamou a reforma do Conselho de Segurança de uma briga de gente grande, da qual o Brasil não queria participar,
E ele reiteradas vezes falou que o multilateralismo comercial, por exemplo, ele não poderia travar as posições do Brasil com relação ao comércio internacional, optando o Brasil, portanto, a assinar tratados de natureza bilateral, por exemplo, ou interregionais. Então, quando o Temer vai à Assembleia Geral, havia uma expectativa com relação a isso. Qual será o recado? Será um recado para reforçar aquilo que o chanceler já vinha dizendo, ou será um recado para amenizar e retomar um pouco esse rumo do Brasil para mais próximo das tradições diplomáticas anteriores? E a impressão que ficou é que, em algum sentido, o discurso do Temer, exatamente nesse caráter conservador e alentador, ele retoma determinadas questões da tradição diplomática brasileira, num sinal muito claro, tanto para dentro quanto para fora, de que não haverá grandes sobressaltos nessa direção internacional do Brasil. Para dentro, ele está sinalizando, sobretudo, para o Itamaraty. O Itamaraty, que é muito ciumento, é muito cioso do seu papel, ele tem ali uma relação muito intensa com esses princípios, essas tradições diplomáticas brasileiras, e parte importante do discurso do Temer foi dedicado a, em algum sentido, sinalizar para o Itamaraty que tudo continuará dentro dos conformes. Então, temas como não proliferação, conflito israelo-palestino, a guerra civil síria, o papel da ONU nos conflitos internacionais, a integração regional, foram todos temas passados quase que de acordo com o livrinho da política externa brasileira dos últimos anos, alguns dirão do último século. Por outro lado, ele também sinaliza para a comunidade internacional que esses princípios da política externa brasileira, ao não serem abalados, vão continuar balizando a inserção internacional do Brasil, e esse é um recado importante para os parceiros, como um todo, que podem esperar um Brasil que se mantenha no seu rumo. Então, esse também é um ponto fundamental. Com relação a essa parte do discurso, eu chamaria atenção para dois elementos que me pareceram óbvios na hora em que eu escutei pela primeira vez, ouvi o discurso mais de uma vez, e isso começou a ficar ainda mais forte na minha consideração. Primeira coisa, não houve menção em nenhum momento ao longo do discurso ao caráter de potência emergente do Brasil. Isso é importante porque nos últimos discursos, desde Celso Amorim, Lula, passando por todos os da Dilma, sempre houve uma referência, direta ou indireta, à ideia do Brasil como potência emergente. Direta, quando se falava que o Brasil era literalmente uma potência emergente, isso foi reiterado em vários anos diferentes, e indireta, quando se falava, por exemplo, da importância dos BRICS, ênfase que foi dada nos discursos da Dilma de 2013, 2014 e 2015. Então, a ausência dessa ideia de potência emergente nos faz imaginar que a posição que o governo Temer quer colocar o Brasil, a posição no mundo que o governo quer inserir o Brasil, é uma posição não mais de potência em ascensão, mas sim de potência média, o que obviamente muda todas as expectativas com relação a quão longe o Brasil pode ir nessas aventuras internacionais em que o Brasil embarcou com muita ênfase, sobretudo nos anos Lula. Então, ao reduzir essa, vamos dizer, posição do Brasil de uma potência emergente para uma potência média, a sinalização do governo é muito importante, dizendo o seguinte: o Brasil não vai ousar mais. O Brasil está, obviamente, interessado em manter relações com a África, algumas questões do Oriente Médio, manter o comércio com a China, com a Ásia, etc., mas não vai mais buscar, vamos dizer, um revisionismo em nível global, uma reforma liderada pelo Brasil das instituições de governança global. O Brasil não vai mais tentar dar uma contribuição original para certos temas de segurança, por exemplo. E é engraçado porque nessa mesma toada, uma coisa que o Temer coloca em algum momento lá do meio para o fim do discurso, é que o Brasil é uma potência ambiental. E essa caracterização é típica de potências médias, países que, exatamente porque não têm um grande excedente de poder, vão se destacar em alguns nichos multilaterais muito específicos, como resolução de conflito, meio ambiente, não proliferação e etc., para poder se projetar internacionalmente. Então, ao denominar-se potência ambiental, o Brasil tem algum sentido buscando esse protagonismo de nicho, não mais em nível global, como se foi ou como se disse ser durante os anos Lula.
E aí a segunda questão que me chamou a atenção, muito rápida, tem a ver com uma menção que o presidente Temer faz, a ideia de reduzir as assimetrias da globalização. Essa tese da globalização assimétrica foi uma tese aventada durante o governo FHC, que foi inclusive exposta de maneira direta e explícita pelo Fernando Henrique Cardoso quando ele foi à Assembleia Geral da ONU em 2001. E ao retomar a ideia de globalização assimétrica, a impressão que se dá é exatamente a de que o Brasil se vê não mais como um protagonista para mudar os rumos, criar uma multipolaridade benigna ou fazer qualquer coisa de maneira proativa no mundo, e sim o trabalho do Brasil a partir de agora é reduzir as assimetrias da globalização, porque o Brasil se vê fundamentalmente como uma vítima da globalização e não mais como um protagonista de transformação, como foi também no discurso dos anos Lula e dos anos Dilma. Por fim, chama atenção também para a questão do impeachment. Muita gente se assustou falando que o Temer não deveria ter mencionado tantas vezes a Constituição, não deveria ter entrado na temática do impeachment. Mas a gente tem que entender isso também em perspectiva comparada. A presidente Dilma mencionou várias vezes as questões políticas domésticas nos seus discursos da ONU. Essa, inclusive, foi uma análise que eu já fiz em termos até quantitativos. Os discursos da Dilma foram ficando cada vez mais introspectivos com o passar do tempo. E o que vai acontecer nesse momento é que o Temer, ao usar um pedaço do discurso como plataforma para justificar a questão do impeachment, ele nada mais está fazendo do que reproduzindo aquilo que a Dilma fez, por exemplo, ano passado, quando ela usou também um pedaço importante do discurso para falar mal da maneira como o processo político contra ela estava sendo conduzido no Brasil. É claro que ela não falou isso de maneira explícita, mas ela deixou claro que estava incomodada com a maneira como as instituições políticas brasileiras vinham atuando. Ou seja, essa última parte ela não foi surpreendente porque ela, no fundo, ecoa e reflete aquilo que já vinha sendo feito pelo presidente Dilma, que é o uso do discurso da Assembleia Geral da ONU como uma espécie de campo de batalha da política doméstica, das narrativas, narrativa do golpe, narrativa do contragolpe, etc., que esse acaba sendo um elemento importante. Principalmente no momento em que o país passa por tantos problemas políticos e econômicos, que a dimensão da política externa fica naturalmente menos enfatizada nesse processo. O que eu concluo do discurso é que foi um discurso, por um lado, muito bom, muito sóbrio, muito afinado com a tradição diplomática brasileira e, nesse sentido, portanto, sem grandes novidades, sem grandes ousadias. E, por outro lado, foi um discurso que mostrou, direta ou indiretamente, que a legitimidade do governo Temer ainda está sendo construída, ainda está sendo buscada e que precisa, portanto, de se reforçar, principalmente na comunidade internacional. O fato de, ao anunciarem o nome do presidente Temer, várias delegações de países latino-americanos terem simplesmente se levantado e saído, embora minimizada pelas autoridades brasileiras, me parece um sintoma de que o Brasil ainda precisa trabalhar esse aspecto da legitimidade para que o governo Temer tenha sucesso no plano internacional. Agora ficamos com o quadro das efemérides semanais. A Semana na História. – 21 de setembro de 1866, há 150 anos, nascia H.G. Wells, escritor britânico. A gente raramente coloca efeméride ligada a nascimento aqui, né? Mas como é bem redondinho, né? 150 anos, ele é considerado um dos pais da ficção científica e, mais ainda, ele é o pai da bomba atômica. Não na teoria, mas na ideia. Ele foi o cara que, pela ficção científica, desenvolveu a ideia, né, de uma bomba que destruísse uma cidade inteira. Inclusive, quem gosta... Quem criou a bomba atômica foi ele mesmo. Quem? Albert Einstein. Não, foi o Leo Szilard, o húngaro. O Einstein foi o que disse que dava para fazer. Aí o Léo foi lá e falou, é assim que faz. O Einstein foi o que disse, pode dar ruim. Mas quem gosta de nerdologia, na terça-feira vai aprender tudo isso, né? Você deu até um pequeno spoiler, sem querer, porque você não sabia de nada. Não. Mas tá aí, 150 do H.G. Wells. 19 de setembro de 1991... Há 125 anos era descoberto... Não, 25 anos. Ai, nossa. 19 de setembro de 1991, 25 anos atrás, era descoberta a múmia Otzi, nos Alpes. A múmia que acharam um homem congelado no meio dos Alpes, né? 2 alpinistas
inclusive, que estavam fazendo turismo na região, que tem mais ou menos 3.300 anos, de 3.300 anos antes de Cristo, ou seja, hoje tem mais de 5.000 anos essa múmia, é considerado o vestígio mais antigo de um homem europeu, e estava com vários objetos juntos, e curiosamente essa múmia ela teria uma maldição, porque 7 pessoas ligadas a ela tiveram mortes violentas ou acidentais, inclusive um dos caras que achou ela. É óbvio. É tipo o Tintin, assim. É, uma coisa meio Tintin. Óbvio, isso é uma anedota, mas é um vestígio interessante do ponto de vista arqueológico, até principalmente pelos objetos, né? Você já tem noção de quais instrumentos o homem ali naquela região já tinha ou não tinha, então é um registro bastante interessante. 19 de setembro de 2006, há 10 anos, ocorria um golpe de Estado na Tailândia, enquanto Thaksin Shinawatra estava na ONU. Então, eu coloquei essa efeméride no roteiro justamente por isso. Porque o primeiro-ministro da Tailândia foi para a ONU, foi para a Assembleia Geral falar com a comunidade internacional, e os militares falaram, não volta não, irmão. Tomamos o poder. E lembrando que o rei da Tailândia é o rei que está mais tempo no cargo, ele está há 70 anos na coroa, e ele é já um dos recordistas da história em tempo com uma coroa na cabeça. Vamos passar agora para o match. Na linha fina do último xadrez verbal, lá no site da Central 3, eu coloquei o seguinte. O programa tinha como título Venezuela Isolada, e eu coloquei e também o plano de paz na Síria. Bem, deu ruim, né? Resumindo, deu ruim. Deu bem ruim. Deu ruim pra caramba. Porque o que aconteceu? Além disso, foi uma coincidência ainda mais infeliz, né? Porque a reunião do plano de paz na Síria foi há 15 dias atrás. Só que foi logo depois que a gente gravou o programa, então não deu tempo de colocar. Aí a gente gravou na última sexta, e aí a gente colocou o plano de paz que passou a vigorar na penúltima segunda-feira. E aí no sábado, dia seguinte, teve um ataque aéreo que botou a trégua, o cessar-fogo no chão. Vamos lá, o que aconteceu? Antes da gente repercutir alguns outros acontecimentos, nesse bloco vai ser sobre a Síria. Teve um ataque aéreo contra posições do exército sírio perto da cidade de Alepo, onde eles estavam dominando uma posição perto do aeroporto da cidade, ou seja, uma região interessante, né? Na verdade, o nome da cidade não era nem perto de Alepo, é a cidade de Deir al-Zor, que fica perto de Alepo. Morreram cerca de 60 militares sírios, 60 soldados sírios. O ataque foi realizado por 2 jatos F-16 e 2 A-10, ou seja, são aviões americanos nessa região, porque os F-16 até poderiam ser turcos ou israelenses, até mesmo iraquianos, mas quando você tem uma ação concertada com 2 A-10 e só os Estados Unidos operam esse negócio, então foi um ataque aéreo dos americanos. E aí o que acontece? Os Estados Unidos dizem que foi um acidente. Diz que não sabiam que eram tropas sírias, achavam que eram tropas do Daesh, enfim, estavam apoiando os grupos que os Estados Unidos costumam apoiar. Já os russos dizem que foi um ataque deliberado, que os Estados Unidos sabiam que aquela posição era de sírios, e abro aspas aqui para o Ministério de Relações Exteriores russos. As ações de pilotos da coalizão, se eles, como esperamos, não receberam uma ordem de Washington, estão na fronteira entre a negligência criminosa e a conivência com terroristas do Estado Islâmico. Por quê?
Porque quem tomou essa posição após o ataque aéreo dos Estados Unidos foi o Daesh, foi o Estado Islâmico. Então, esse ataque aéreo dos Estados Unidos, que é o que os russos estão dizendo, no mínimo, indiretamente, beneficiou o Estado Islâmico. Agora, a porta-voz da chancelaria russa foi além. Abro aspas novamente. Estamos chegando a uma conclusão muito aterrorizante de que a Casa Branca está defendendo o Estado Islâmico. Agora não há muitas dúvidas disso. Ou seja, o fato dos Estados Unidos terem terem caído nessa teia de relações dúbias entre os diversos grupos que lutam contra o Assad, eu não duvido que os Estados Unidos não atacaram para apoiar o Estado Islâmico. Mas o Estado Islâmico passou informação para alguém, que passou informação para alguém, que chegou em alguém, sei lá, do exército da Síria Livre, que pediu aquele ataque aéreo, e no final dos contos, os Estados Unidos que foi o fantoche da parada. Não que eles acham que... Né, os Estados Unidos, eles acham que eles sempre serão o... Como é que o cara que controla o fantoche? O títere. Títere, nossa, você é pródigo em vocabulário. Não sou. Não, é sim porque você gasta o vocabulário. Agora eu consegui. Entendeu? Os Estados Unidos, ele acha que ele sempre é o títere da região, mas nem sempre. Né? E isso é uma situação bastante complicada. Por quê? Porque foi a primeira vez que forças sírias foram atacadas diretamente pelos Estados Unidos. E isso, obviamente, colocou a possibilidade da trégua no chão. E mostra também que não adianta o John Kerry e o Lavrov se cumprimentarem, fumarem charuto juntos, o Lavrov tocar uma guitarra, eles conversarem, chegarem num cessar-fogo, se os comandantes militares americanos e os comandantes militares russos não sentarem e elaborarem uma estratégia em comum de, no mínimo, um não interferir com o outro. Que a Rússia já fez isso com Israel, a Rússia já fez isso com a Turquia, 2 países aliados dos Estados Unidos, e só os Estados Unidos não fez isso ainda. Só me corrigindo, é um titiriteiro. Titiriteiro? É. Nossa, ficou feio. Ficou, mas que títere é um sinônimo da marionete. Olha só que interessante. Mas títere fica muito mais legal como sendo o manipulador. Mas, então, primeiro a gente tem isso, né? Esse ataque dos Estados Unidos contra tropas sírias, que pode ter sido ou não intencional, em que os Estados Unidos podem ter sido ou não manipulados, mas que, de qualquer forma, revela 2 fraquezas. Primeiro, o fato dos Estados Unidos apoiarem grupos muito diversos entre si na Síria e não coordenarem suas ações com a Rússia. Indo além, aí nós tivemos outro problema, que nessa semana nós tivemos um ataque a um comboio de ajuda humanitária que ia entrar em Alepo. Lembrando que Alepo tem centenas de milhares de pessoas que estão sem medicamento, sem água, sem alimento, sem energia. Esse comboio foi atingido por ataques aéreos perto de Alepo. 12 trabalhadores e motoristas morreram, sendo que desses 12, 6 eram voluntários para estar ali, incluindo o diretor do ramo local do Crescente Vermelho, o Omar Barakat. Né, o Crescente Vermelho, a gente já comentou isso em algum programa, mas só para recapitular, né, a gente é muito acostumado com a Cruz Vermelha, mas também existe o Crescente Vermelho, que é uma instituição muçulmana de ajuda humanitária, assim como tem outros ramos, digamos assim, outras entidades, não ramos, né, mas são com propósitos parecidos. Por conta disso, a ONU disse que vai suspender o envio dos comboios de ajuda humanitária, sendo que esses comboios foram acordados durante a tratativa do cessar-fogo na Síria, foram autorizados pelo governo Assad a entrarem na cidade de Alepo, que está cercada, e foram autorizados pelo grupo do Exército da Síria Livre para entrarem. Ou seja, quem fez esse ataque? Aí o que acontece? Os Estados Unidos disse, foi um ataque aéreo, então foram forças russas.
Agora, os russos dizem, as imagens mostram que não foi um ataque aéreo pela direção dos projéteis, enfim. Foi um ataque terrestre, conduzido muito provavelmente por milícias apoiadas pelos Estados Unidos. Ou seja, vai ficar um jogando a responsabilidade para o outro, enquanto as pessoas que estão, repito, com fome, feridas, sem medicamento, sem alimento, sem água, continuam nessa situação absolutamente triste, lamentável. Então, essa é outra notícia importante sobre a Síria. Agora, aí entram dois aspectos. O primeiro não vai dar para passar por tudo, mas o Assad, o Bashar al-Assad, ele deu uma entrevista exclusiva para a Associated Press, que foi publicada na quinta-feira, dia 22. Para quem se interessa pelo assunto, recomendo que assistam. Dá para achar na íntegra, tem trechos no site do UOL, né, em parceria de conteúdo, mas também dá para achar na íntegra, sem legendas, mas é em inglês, então dá para compreender tranquilamente se você sabe o idioma inglês. Se você não sabe, como eu disse, tem os trechos do UOL com as legendas nos temas principais. E aqui, repercutindo alguns dos temas principais, algumas frases do Assad. Dissemos que estávamos comprometidos a aceitar qualquer tipo de trégua, mas o problema não é a Síria ou a Rússia, são os Estados Unidos e as facções terroristas associadas ao Estado Islâmico. Ele disse que o ataque aéreo contra tropas sírias foi definitivamente intencional e, abro aspas, foram 4 aviões atacando posições de soldados sírios por quase 1 hora, ou um pouco menos que isso. Você não comete um erro por mais de 1 hora. Qualquer coisa que funcionários americanos falam sobre o conflito na Síria não tem credibilidade. Ele disse que os Estados Unidos não têm vontade de lutar contra o terrorismo. Disse que o comboio que foi atacado estava numa área sob controle dos terroristas e colocou também que ele tem o amor e o apoio do seu povo. Você não pode resistir por 5 anos contra o Ocidente, os Estados do Golfo, a mais fortes corporações de mídias pelo mundo, se não tiver o apoio do seu próprio povo. Em resposta a essa entrevista, um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, abro aspas, é difícil pensar como tão ridículas alegações merecem resposta, exceto para dizer que elas provam mais uma vez em que nível Assad perdeu legitimidade para governar. Ou seja, a gente retrocedeu antes da estaca zero, voltou ao mesmo impasse de sempre. A Rússia não vai abrir mão do Assad, o Assad está na posição dele e os Estados Unidos não abrem mão de derrubar o Assad, colocando aqui que ele não tem mais sequer legitimidade de governo. Como disse, são apenas alguns trechos, fica a referência da entrevista por inteiro. E, finalmente, um grupo de brasileiros foi recebido pelo Assad. É uma matéria da Folha, muito interessante para lerem na íntegra, para quem quiser. Um grupo de 14 brasileiros da Federação das Entidades Americano-Árabes visitaram em Damasco e foram recebidos por um, abro aspas, extremamente tranquilo e seguro Bashar al-Assad na sua residência oficial. Eles foram entregar 7 ambulâncias e 150 cadeiras de rodas, que foram financiadas por descendentes de sírios e libaneses no Brasil. O encontro durou mais de 1 hora. Ele disse para os brasileiros que o conflito é derivado de interesses externos, logísticos e econômicos, ou seja, uma clara referência àquele projeto de oleoduto que iria direto do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. E eles disseram que Damasco vive hoje uma situação extremamente tranquila, nem parece que há guerra logo ali, e que Assad é uma pessoa que fala com extrema confiança. Obviamente, estou pensando aqui alguns trechos, essa matéria da Folha, que se chama Grupo de Brasileiros é recebido por um Assad tranquilo e equilibrado, para quem quiser ler na íntegra. Então, fechando aqui mais ou menos. E agora, durante a Assembleia Geral da ONU, nós tivemos uma retomada das negociações entre Estados Unidos e Rússia para um acordo de paz na Síria, mediada pelo representante das Nações Unidas para o conflito na Síria, o Mistura, né, nosso amigo Misturão, que disse que o encontro foi improdutivo e, infelizmente, estamos difícil de um novo cessar-fogo. Também tivemos acusações mútuas, né, em relação a ataques, com os Estados Unidos dizendo
que diversos incêndios em Alepo foram causados por bombas de fósforo após bombardeios russos. Lembrando que bombas de fósforo são proibidas em regiões civis, seu uso. E então fica aí o registro também que durante a Assembleia Geral da ONU tivemos uma retomada de negociações, porém eu estou bem pessimista em relação a essas negociações. Vamos passar agora para o cheque, no qual nós iremos fazer uma avaliação sobre a 71ª Assembleia Geral da ONU. Cheque. Bem, Felipe, o professor Casarões já fez uma análise, né, do discurso do Michel Temer, lembrando que, pela tradição da ONU, o primeiro discurso é sempre do representante brasileiro, seguindo por conta da primeira Assembleia Geral, no qual essa honra coube a Oswaldo Aranha. Esse foi talvez o que mais repercutiu aqui no Brasil, justamente pela saída de representantes de alguns países durante o discurso do presidente. Enquanto o Michel Temer falava, saíram Venezuela, Equador, Nicarágua, Bolívia, Cuba e Costa Rica. No caso dos 5 primeiros era até previsível. A gente já vem falando há um tempo, certo modo. Mas surpreendente a Costa Rica. Então, né? e no caso da Costa Rica é bastante curioso, né? Porque, primeiro, quem levantou e saiu andando não foi o sub do sub, foi o presidente da Costa Rica, o Luiz Guilherme Solís. Em nota, a Costa Rica disse que decidiu boicotar a fala de Temer de maneira soberana e individual e afirma que o gesto obedece nossas dúvidas de que, ante certas atitudes e atuações, se queira lecionar sobre práticas democráticas. Ou seja, uma referência direta ao processo de impeachment brasileiro. E aí lembrando, né, a Costa Rica ela pode não ser um país muito grande, uma potência econômica, alguma coisa assim, mas em termos de democracia, a Costa Rica ela está em 23º no Democracy Index da revista Economist. Ela no continente americano está abaixo apenas de Uruguai e dos Estados Unidos. Está acima de países como Bélgica, como França, como diversos outros países europeus, como o Brasil. É um país que tem uma questão muito curiosa, né, que lá armas são proibidas, né, não tem forças armadas no país. Então, no caso da Costa Rica, foi realmente interessante, apesar do chanceler brasileiro ter dito que a repercussão desse assunto foi nula. Eu acho que ele não viu as imagens da ONU TV, né? Porque enquanto o Temer falava, eles não focavam no Temer, eles focavam nas pessoas levantando e saindo andando. Né? Então, obviamente, isso gera no mínimo um estranhamento. E, inclusive, até pegando emprestada a palavra do Solís, o Temer, logo no começo do discurso, já vem justamente querer lecionar sobre práticas democráticas. Então foi uma questão bem complicada. E antes da gente continuar, antes da Assembleia Geral da ONU, a gente teve aquelas 3 explosões de bombas em Nova York, bombas extremamente amadoras, dá para dizer isso, que deixaram pessoas feridas, né? Ninguém morreu. Foi preso um suspeito por isso, um cidadão de Elizabeth, New Jersey, de 28 anos, chamado Ahmad Khan Rahani. Ele, na verdade, seria um morador de rua. Ele não teria residência, tanto que ele foi preso, assim, ele deixou a bomba num beco, andou 4 quadras e ficou sentado em outro beco, assim, não sei. Mas gerou um clima de um pouco de paranoia, né, antes da Assembleia Geral da ONU. Inclusive, sobre o clima na cidade durante a Assembleia Geral da ONU, a gente tem uma outra convidada, né, outro excerto aí pra gente colocar. Então vamos ouvir aí o áudio da Patrícia de Tchekenian, espero ter pronunciado corretamente o sobrenome dela de origem armênia, sobre como estava o clima da ACNUR. Oi, tudo bom? Meu nome é Patrícia de Tchekenian, tenho 25 anos, sou estagiária das Nações Unidas há alguns meses. E agora, nesse mês, eu tive o privilégio, porque, né, privilégio é a palavra que define, de poder participar e acompanhar a Assembleia Geral esse ano. E a primeira sensação que eu senti ao participar de uma Assembleia da ONU
até já brinquei com isso antes, é que nunca me pareceu tão necessário ter um aplicativo de celular que conseguisse, de alguma maneira, focar a câmera no rosto das pessoas que estão nesse lugar e fornecesse pelo menos uma mini biografia de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Não precisaria nem ser assim, um textinho de Wikipédia, pode ser, sei lá, até um Pokémon GO mesmo, dos presidentes, dos primeiros ministros, dos intelectuais, dos ativistas da sociedade civil, ministros e outras subcelebridades desse mundo político. E é uma experiência assim, muito, muito, muito grande. Eu acho que também uma coisa que eu notei nessa semana é que o mais legal realmente não é o que rola dentro assim, da plenária, né? Mas sim o que rola nos bastidores. E é muito legal, assim, até... bom, as Nações Unidas ficam na primeira avenida com o East River, né? Mas desde a segunda avenida as ruas já estão bloqueadas, né? Por questões de segurança e tal. E é muito legal, assim, ficar também só dando um giro, assim, nessas ruas que estão bloqueadas de acesso para, enfim, para cidadãos comuns, assim, e você encontra, e, nossa, é impressionante, assim, você encontra presidente, encontrei a Emma Watson, encontrei o Macri, o presidente da Argentina, né, viu o François Hollande também, o presidente da França. Ontem também eu estava passando lá pela faixa de pedestres, eu trombei a Federica Mogherini, né, a chefe da diplomacia da União Europeia. Então, assim, o momento fora da plenária, por mais que seja fascinante, por mais que a plenária seja fascinante, o momento fora dela também é muito enriquecedor, assim, você também vê as fofoquinhas, você vê quem está entrando numa reunião bilateral com quem. Bom, tudo isso, assim, que parece que tá um pouco escondido, assim, mas se você for um pouquinho mais curioso, você consegue encontrar, né? Até você ver dois políticos sorrindo para foto, você vê esse momento acontecendo na sala de imprensa, mas logo, rapidamente, os dois já se separam correndo, assim, ou os dois, enfim, nem se dignificam em prolongar uma conversa off the records. Isso é bem legal. E, assim, em relação àquela visão sonhadora, né, idílica da ONU, assim, eu acho muito legal que a gente tem a sensação que cabe o mundo dentro da ONU, né? Se a gente já tem essa sensação com Nova York, né, que é uma cidade que abarca muitas pessoas de diferentes lugares, né? Eu até brinco que, nova-iorquinos são unicórnios, assim. Nova-iorquinos de verdade não existem em Nova York. Essa sensação, assim, essa impressão, ela se multiplica, se eleva à última potência, principalmente quando se trata da Assembleia Geral. São pessoas literalmente de mais de 190 países ali, mostrando todas as diversidades possíveis, com chapéus, hijabes, gravatas coloridas, coroas, cocares, tranças congolesas, vestes indianas, afegãs, estampas e lenços, sei lá, é uma experiência que eu cheguei a me questionar, assim, como eu me sentia uma analfabeta, porque eu não conseguia descrever tanta diversidade na minha frente, assim, é o ponto, assim, é o limite da minha linguagem e o limite do meu mundo. Você se desafia bastante, assim, e é muito legal também acompanhar e conhecer a história dessas pessoas também. Evidentemente que não tem só pessoas, não tem só, enfim, representantes, chefes de governo de estado ou ministros. Evidentemente existem representantes da sociedade civil que também vão para a Assembleia Geral, ou, enfim, expressar outros posicionamentos e também outros interesses, além dos interesses e dos governos. E esse momento também, e aí existe muito mais abertura, muito mais acesso, justamente de conversar com esses membros da sociedade civil, que em geral representam ONGs, né, setor privado, que também participam lá. E no primeiro dia, né, dessa semana, que foi a cúpula de refugiados e imigrantes,
E isso foi muito interessante, conversar com refugiados, descobrir as suas histórias. E assim, são pessoas muito mais acessíveis, né? Então, isso foi uma experiência também muito legal, ter acesso, poder conversar com essas pessoas. Também um fato notável, assim, que reforça o estereótipo que a gente tem dos Estados Unidos, assim, com uma pitada de Simpsons, assim, só para fechar. Que, enfim, como tem 2 avenidas bloqueadas, né, existe, assim, é uma segurança ostensiva, né? É uma segurança ostensiva. E existem, assim, você vê escoltas policiais, as unidades de contra-terrorismo, as patrulhas ostensivas e até os cachorros, né, fantasiados de policial. Não, brincadeira, são cachorros treinados pelos policiais para detectar bomba. E eles ficam trabalhando, assim, incansavelmente para garantir a segurança da Assembleia, inclusive num contexto de que poucos dias atrás houve aquela explosão infeliz no bairro de Chelsea, né? Mas uma coisa que é fato, assim, que no meio dessas, enfim, incertezas e ameaças, a única convicção que eu tive olhando, assim, para tanta segurança ostensiva foi o fato de que o Dunkin' Donuts da esquina da ONU nunca esteve tão cheio. Assim, eu nunca vi um Dunkin' Donuts tão lotado, assim, pessoas que realmente indo atrás das rosquinhas, policiais, assim, com caixas e mais caixas, assim, de rosquinhas e de donuts, assim, saindo fumegantes, assim, dos fornos do Dunkin' Donuts. E isso foi muito divertido observar também. Mas é isso, assim, é uma experiência muito, enfim, voltando, a experiência da Assembleia das Nações Unidas é uma experiência única e que eu recomendo para todo mundo e que eu considero um privilégio mesmo, assim, poder fazer parte dela. Felipe, agora vamos falar de alguns tópicos da Assembleia Geral das Nações Unidas, a começar pela situação das Malvinas, né, que com a eleição do Maurício Macri, tem buscado resolver isso mais pelo diálogo, né? E o Macri, ele deu uma barrigada, digamos assim, porque ele disse que iria se encontrar com a Theresa May, que estreou na Assembleia Geral da ONU, né, como primeira-ministra britânica, e ele disse a jornalistas, após o seu discurso, que a Theresa May ela aceitou discutir a soberania das Malvinas. Porém, todavia, entretanto, eu abro aspas, né? A May concordou, ela disse que sim, que há que começar as conversas. As coisas levarão anos, mas é importante que comecemos. Ela está de acordo. E, tradicionalmente, o Reino Unido não abre mão, né, das Ilhas Malvinas. E a chanceler do governo Macri, a Susana Malcorra, teve que amenizar um pouco o tom, dizendo que os 2 dirigentes apenas comentaram sobre a possibilidade de um encontro específico sobre as Malvinas, né? Agora, o que aconteceu? Diplomatas britânicos negaram que a May tenha se colocado disposta a tratar da questão. E aí, logo depois, o Macri teve que se corrigir, dizendo que ele colocou que é importante discutir a questão das Malvinas, e a Theresa May respondeu, abro aspas, dialogar é sempre bom. Ou seja, ela em nenhum momento colocou, não, vamos, eu quero conversar sobre as Malvinas. E só amarrando, né, falando de Temer e Argentina agora, está prevista uma visita do Temer para o país vizinho, só que ela já mudou de status, ela não vai ser mais uma visita oficial, justamente para poupar o Temer de protestos que estavam sendo organizados no Congresso argentino. Muito pela ala que hoje é oposição, né, no Congresso argentino. Mas que é maioria. Que muito bem lembrado, né? Se não fosse você, uma visita oficial acaba tendo uma recepção no Congresso, né? Aquelas cerimônias, tem até um quê de beijamão também, né?
Mas então aí provavelmente vai ser um encontro apenas privado, tal, mas eu não sei, quando eu lia, né, essa notícia, meu caro Matias, eu tava achando que eram protestos organizados do lado de fora, gente protestando, não sabia que era no Congresso. Sim, dentro do Congresso. Então, curioso isso. E obviamente, inclusive o Temer vai chegar na segunda-feira, né, no dia 3 de outubro, quando não há sessão no parlamento. E obviamente esse tema vai ser bastante divisivo, né? Porque vai despertar não, né? Essas paixões já estão despertas, né? Sobre a relação entre os governos do PT e os governos Kirchner, né? Que sempre foram muito debatidos aqui no Brasil e nem sempre com a melhor das qualidades por parte de boa parte da nossa imprensa. Esse foi uma das questões interessantes da ONU. Lembrando que o Macri ele colocou as Malvinas, inclusive na sua plataforma de campanha. Porém, e aí aqui partindo um pouco para uma análise, a Theresa May ela tem uma missão muito difícil pela frente. Que, assim, primeiro, ela está começando no cargo, né? Segundo, durante o processo do Brexit. Liderando um governo um partido que está no governo há uma década. Então ela não vai, logo de cara, se colocar para discutir a soberania das Malvinas. Primeiro, porque discutir a soberania das Malvinas não vai ser uma unanimidade dentro do seu próprio partido. Segundo, ela tem um pepino gigantesco na mão que é o Brexit. Terceiro, é um assunto sensível no debate popular, obviamente não tão sensível quanto na sociedade argentina, mas quando uma representante do Partido Conservador passa a discutir a soberania da Argentina, a soberania das Malvinas, para eles as Falklands, onde militares britânicos morreram, ela corre o risco de comprar brigas com setores que tradicionalmente apoiam o Partido Conservador, como as associações de veteranos, os próprios militares. Então é uma discussão que a Teresa... Se fosse o Cameron, o Macri teria muito mais chance. Porque o Cameron poderia fazer mais ou menos como o Obama está fazendo. Olha, daqui a pouco eu vou sair mesmo, estou 10 anos nesse cargo, então vou tentar resolver aqui esse negócio, porque se eu conseguir eu só tenho a ganhar. Não tenho mais a perder, que nem o Obama. Agora, a Theresa May não, cara. A Theresa May tá no cargo há meses. Ela não vai se meter nesse tema espinhoso assim logo de cara. Macri foi meio juvenil nessa. Ainda bem que a Suzana Malcorra foi ao socorro dele. Quase que rendeu um trocadilho, né? Mas não deu. Em relação à Colômbia, o presidente colombiano Juan Manuel Santos fez um pronunciamento, um discurso extremamente otimista, como não poderia deixar de ser, e também levou o acordo de paz com as Farc para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Entregou ao premier neozelandês, que é o presidente rotativo do Conselho de Segurança, e abro aspas para o Santos. Veio entregar-lhes o resultado de quase 6 anos, pois foram 2 anos de negociações secretas e 4 anos de negociações abertas, resultado de um grande esforço para acabar com o último conflito armado do hemisfério ocidental. Rapidinho, só para citar, a própria Theresa May, no seu pronunciamento na tribuna como representante do Reino Unido, obviamente o tema principal do discurso dela foi o Brexit, ela colocando e ela tentando passar a mensagem de que o Brexit não significa isolamento do Reino Unido. Em outras palavras, né, a gente teve aquele documento do governo japonês, né, na semana passada, por exemplo. Em outras palavras, o que ela fez foi, olha, a minha população decidiu pelo Brexit, mas não tirem sua grana daqui, por favor. Mantenham sua grana aqui e mantenham gerando empregos aqui. E voltando para a Colômbia, né, a Silvia Colombo, repórter da Folha, mostrou uma situação curiosa, né, que o Mário Vargas Llosa, escritor peruano e um dos maiores expoentes do pensamento conservador na América Latina, ou seja, ele vive na Espanha. Essa é uma piada que os nossos ouvintes hispânicos vão entender mais. E o Álvaro Uribe trocaram farpas, né, pelo processo da paz, já que o Vargas Llosa declarou que se ele fosse colombiano e pudesse votar, ele faria pelo sim, né,
em referência ao referendo pela paz na Colômbia, enquanto que o Uribe, que é muito amigo dele, inclusive, respondeu: convencidos do seu espírito democrático, convidamos o senhor Vargas Llosa a ler o acordo de 297 páginas para que verifique que seu objetivo não é a paz, mas sim impor aos colombianos um modelo que causou muito estrago a Cuba e Venezuela. E o Vargas Llosa já foi cabo eleitoral do Uribe em outras eleições, né? Sim, e já foi inclusive candidato à presidência no Peru. Mas quem é o presidente do Peru? É o grande Pepeca, que também fez sua estreia na Assembleia Geral da ONU. Teve Pepeca na Assembleia Geral da ONU, mas eu vou ser sincero, eu não li o pronunciamento do Pepeca, então não tenho como comentar. Eu li por cima, mas foi algo bem genérico. Bem assim, protocolar. Mas no caso da Theresa May, teve esse tom bastante... não vou dizer desesperado, mas não é desesperado, né? Mas um tom, tentando falar sério, né? De conciliar a ideia de você sair de uma organização internacional com a ideia de você permanecer um membro ativo da comunidade internacional, né? Essa frase ficou mais bonitinha. O Hollande falou especialmente da questão dos refugiados e da questão de uma política comum europeia. Também tivemos o assunto da Síria, foi muito presente, mas nada além do normal. Abbas e Netanyahu, esse é um dos textos que obrigatoriamente sempre escrevo, então para quem quiser uma questão mais detalhada, mas ambos sinalizaram, digamos assim, a questão sobre o encontro em Moscou. Algumas coisas não tem como comentar ainda, porque os pronunciamentos estão ocorrendo, inclusive, hoje, né, ainda, na sexta-feira. Antes da Assembleia Geral da ONU, o presidente do Irã, o Hassan Rouhani, fez uma escala em Havana, onde ele se encontrou com o Fidel Castro, num encontro mais protocolar, tal, até porque o Fidel ele já foi na casa do Fidel e tudo mais. Ele também teve um encontro, esse em portas fechadas, com o Raul Castro, e pronunciando, né, que o porta-voz iraniano disse que Teherã e Havana devem assinar uma série de acordos de cooperação, inclusive de energia e cooperação técnica. Lembrando que essa questão de energia é muito interessante porque o fornecimento de petróleo da Venezuela está extremamente comprometido e Cuba, então, pode satisfazer suas necessidades petrolíferas com o Irã. E aí, né, colocando que Cuba, ao se reaproximar com os Estados Unidos e o Irã, ao voltar à comunidade internacional com acordo nuclear, uma coisa que a gente já falou aqui em vários programas, são as duas bolas da vez do mercado internacional, de investimento internacional, né? Recentemente o Rouhani fez aquele tour pela Europa, atraindo bilhões em investimentos para o Irã, da Peugeot, da Airbus. No caso de Havana agora, a presença de dinheiro de turismo dos Estados Unidos, desenvolvimento de infraestrutura, como a questão do Porto de Mariel, que é muito polêmica aqui no Brasil. Mas um dos motivos que eu estou falando isso é para fazer justiça, digamos assim, às ideias do então chanceler Celso Amorim, que ele já sabia que isso ia acontecer, que esses dois países, quando finalmente se abrissem, iriam se abrir em breve, seriam as bolas da vez do mercado internacional, e o Brasil tinha uma certa vantagem naquele momento, que foi desperdiçada tanto pelo seu sucessor imediato, patriota, quanto pela chefe do seu sucessor imediato, a Dilma, quanto pelo sucessor da Dilma e o atual chanceler também. Então toda essa vantagem que o Brasil tinha nessas duas regiões que vão se tornar menina dos olhos do mercado internacional, que estão inclusive agora assinando cooperações entre si por saberem que estão numa situação muito parecida perante a comunidade internacional, dois países que eram vistos como párias pelos Estados Unidos e pela Europa, agora retornando ao palco da comunidade internacional, então fica aí, né, o aviso. E durante a Assembleia Geral da ONU, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas propôs a criação de um painel da ONU para investigar as situações no Burundi,
né? O Burundi, que já noticiamos aqui sobre eles, né? Acho que somos um dos poucos veículos de mídia do Brasil que fala do Burundi, embora a gente até hoje não saiba se o correto é Burundi ou Burundi, a gente fala os dois, né? Sem Burundi normatividade. Por quê? Porque estão ocorrendo diversos crimes contra a humanidade no país, que teve uma tentativa de golpe, né, no ano passado, e o presidente Pierre Nkurunziza continuou no poder, sendo reeleito numa eleição vista como fraudulenta, e sua terceira eleição consecutiva. E uma situação que lembra muito do país vizinho, Ruanda, né, que justamente ano passado completou 20 anos do genocídio. E aí nós teríamos situações de assassinatos, prisões em massa, tortura de oposicionistas e estupros contra também oposicionistas. Então nós tivemos essa proposta desse painel durante a Assembleia Geral da ONU, porém isso é uma decisão de outro órgão das Nações Unidas, não necessariamente da Assembleia Geral. E repetindo, alguns detalhes mais aprofundados vocês vão ter no site por escrito. Por exemplo, eu não tive tempo ainda de ler o pronunciamento do nosso querido Erdogan, em que ele certamente se defendeu do seu próprio autogolpe, né? Mas, então fica... Inclusive, quando o Erdogan abriu a boca, ele virou trend topics. Saíram gafanhotos. Ele virou trend topics no Twitter. E aí um monte de gente me perguntando, por que o Erdogan virou trend topics? Eu não sabia, né? Eu imaginava que era por causa do discurso, mas eu não li o discurso, eu não vi o discurso. Mas, né, fiquem aí com essa imagem diretamente do filme A Múmia, né? E vocês podem ter notado a falta do pronunciamento do Obama aqui, mas não é a gente que vai falar sobre isso nesse programa bem recheado, né, meu caro Matias? Vamos passar a bola para a professora Vivian Almeida, que vai comentar o discurso de Barack Obama, o último dele como presidente dos Estados Unidos, na Assembleia Geral da ONU. Lembrando que a gente pede ainda para os nossos ouvintes sugestões de música e de título para o quadro da nossa economista aqui da equipe. Veio algumas indicações muito boas, mas a gente ainda não decidiu. Ainda não decidiu. Acho que a gente vai fazer tipo uma enquete, tipo um show do milhão. Concurso assim. Cultural. Concurso cultural. A gente arruma um patrocinador. Concurso cultural Paçoquita. Então, Vivian, conta aí para nós. Olá, Felipe. Olá, ouvintes. Essa é uma semana movimentada no mundo e, obviamente, no Brasil também. Nessa semana a gente vai tratar da 71ª Assembleia Geral da ONU. Especialmente vamos abordar e tentar analisar timidamente o discurso do Obama. Em tom de despedida, o até então presidente norte-americano tratou de inúmeras questões que até remetem um pouco daquele primeiro post sobre a cúpula do G20. Dentre suas preocupações, o presidente Barack Obama citou a necessidade de entendermos a instabilidade provocada por um mundo onde ainda 99% da população tem acesso a pouquíssima parte dessa renda global. E em que medida essa distribuição tão desigual afeta o bem-estar da população. Dentre as inúmeras análises que a gente pode fazer a partir da constatação do presidente Barack Obama, com relação à instabilidade provocada por essa intensa desigualdade, a gente pode pegar como exemplo, que também esteve no discurso dele, a necessidade de combater epidemias como o Ebola e o Zika vírus. Na esteira de entender como que a desigualdade pode provocar inúmeros problemas em termos de bem-estar social, e mais do que isso, em termos de desenvolvimento econômico, e quando eu falo mais do que isso, eu não estou colocando o desenvolvimento econômico como algo melhor ou mais prioritário do que o bem-estar social. Muito pelo contrário. Como bem disse o presidente Barack Obama, não é simplesmente uma questão de fazer o que se acha justo ou certo, mas é até uma questão de fazer o que é mais inteligente. Investimentos em bem-estar social, investimentos em combate à desigualdade, se refletem como a tomada de decisão mais inteligente, como a forma de você tentar incluir essas pessoas como parte do processo produtivo. E esse desenvolvimento econômico vai acabar gerando um aumento de bem-estar social coletivo. Então, essa é a preocupação que a gente precisa ter. Retomando, então, um pouco a análise, e tomando, por exemplo, o Zika vírus, que também esteve no discurso do presidente Obama, o
O que a gente pode constatar é que o avanço tecnológico no combate a essa epidemia pode significar o desenvolvimento infantil adequado dessas crianças que hoje estão tão comprometidas. Crianças, mães, pais, familiares que viram os seus projetos familiares, os seus projetos de investimento no desenvolvimento infantil serem, no mínimo, transformados radicalmente. Essas crianças precisam de saúde adequada, educação adequada e mais do que, quando eu falo adequada, é especialmente voltada para elas, para entender quais são as demandas que essa nova geração traz. Então, essa é também uma forma de combater a desigualdade, principalmente naquelas famílias onde houve a contaminação do Zika vírus, prejudicou o desenvolvimento das crianças e essas famílias já são alijadas de todo esse aparato de bem-estar social. Então, essas crianças precisam de ainda mais atenção para a gente tentar minorar essas desigualdades. Saindo um pouco da esfera do bem-estar social e retomando para a questão do comércio, das relações internacionais entre os países, o outro ponto de destaque do discurso Obama é o combate veemente à possibilidade de fechar os Estados Unidos. É claro, obviamente, numa crítica direta ao candidato republicano Donald Trump, o que o presidente Barack Obama falou foi sobre a importância que o processo de globalização trouxe para o desenvolvimento mundial. Manifestando preocupação com a potencial dicotomia entre a manutenção dos mercados abertos ou o fechamento desses, e mais do que isso, a manutenção da liberdade entre os países, Obama destaca os intensos ganhos que a globalização trouxe nesses últimos anos. Para ilustrar esse argumento, Obama destaca, por exemplo, que países abertos, um mundo global, evidencia ganhos de transparência, democracias mais sólidas, direitos humanos garantidos. Numa espécie de fechamento de ciclo analítico sobre a participação do presidente Barack Obama na 71ª Assembleia da ONU, em seu discurso, como eu disse inicialmente, em tom de despedida, o que o Obama destaca é que a questão da globalização, a questão da abertura entre os países e da troca comercial, de conhecimento, de inovação tecnológica, possibilitou talvez um dos maiores ganhos dos últimos anos, que foi a redução da extrema pobreza. Quando você observa os dados, apesar de ainda termos muitas pessoas na condição de pobreza ou extrema pobreza, nos últimos 40 anos, uma população que representava 40% da população global cai para em torno de 20%, 15%. E esse é um ganho absolutamente inegável e necessário para o desenvolvimento global. Felipe, considerações finais sobre a 71ª Assembleia Geral da ONU. Eu adoro falar 70ª. Bem, cada um com seus hobbies. Apenas novamente esclarecendo que eu não tenho, pelo menos, como comentar muita coisa, porque eu não tive tempo de ler tudo, de ler bastante coisa ainda, mas vai ter em texto no site. Vão lá, dêem uma olhada, prometo, fiquem atentos. E a culpa não é do pessoal de Fortaleza, tá? A culpa é minha, o pessoal de Fortaleza me recebeu muito bem, foi apenas uma questão aí de desencontro. Vamos passar agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, 21 de setembro. Bahamas Leaks revelam 175 mil offshores em paraíso fiscal do Caribe. O Mar do Caribe daqui a pouco vai chamar Mar da Offshore, né? O Mar Leaks. O Mar... Essa foi digna de Matias. Então, ainda não temos muitas informações, né? Temos o programa, né, que ficou lendário entre os nossos ouvintes, o programa do Panama Papers, em que ficamos duas horas falando do Panama Papers, mas podia ficar mais ainda. Tivemos aí mais um vazamento de 1,3 milhão de documentos sobre mais de 175 mil offshores nas Bahamas alguns dos nomes já captados, né, nomes grandes, digamos assim, são de Maurício Macri, novamente. Vou fazer a Evita Peron aqui, tô surpreso. Devemos dizer que ele é figurinha repetida.
Nelly Kroes, ex-comissário da União Europeia de 2000 a 2009, a Amber Rudd, secretária do Interior do Reino Unido, que participou da defesa do David Cameron e disse que todos os políticos britânicos deveriam publicar se tivessem offshores. Ela disse que não tinha nenhuma offshore, e agora a gente sabe que ela tem. Então, deu ruim, pegou mal. Novamente o Ian Cameron, o pai do David Cameron, o Marco Antônio Pinochet, filho de vocês sabem quem. Se juntar o Macri, o Cameron e o Pinochet, no próximo vazamento pode pedir uma música, né? Acho que já dá. Ou então eles podem fazer um holding juntos, né? Senão já tem. Eles juntam o sobrenome de cada um, que nem aquela hamburgueria gourmet lá que deu ruim. Sei lá, vira... Vai ficar Macapino. Não. Macapino! Macapino. Aí, ó, vem investir na Macapino. Fechou. Aí eles fazem um vídeo pro crowdfunding, né? Todo meio boça, mas é só uma opinião, não é uma ofensa, tá? Temos direito à opinião quando estamos garantidos. Nada de processinho. Continuando aqui alguns dos nomes já pinçados. Carlos Cavadiero Argaez, que foi ministro de Minas e Energia da Colômbia entre 99 e 2001. O Sabi Abacha, filho do presidente da Nigéria. E o Sheikh Hamad, o ex-ministro do exterior do Catar. Então já são alguns nomes aqui, peso pesado do Bahamas Leaks, que quem sabe rende outro programa daqueles para vocês. Notícia de ontem, dia 22 de setembro. Crise é tão grave que a Venezuela está comprando petróleo dos Estados Unidos. A Venezuela, que é um país que faz parte da OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, porém, várias de suas plataformas de petróleo são paradas, muitas por falta de manutenção, já que o país não consegue importar algumas das peças necessárias. O líder sindical dos petroleiros venezuelanos é muito interessante, né? Deve dar um tilt em algumas pessoas quando um líder sindical faz críticas a um governo que se vê né, que é de esquerda. Né? E aí o Luiz Centeno, o líder sindical dos petroleiros, disse: vocês os chamam de império, mas agora estão comprando petróleo deles. A Venezuela está comprando 50 mil barris diários de petróleo dos Estados Unidos, mas por quê? Esse petróleo ele não é comprado para ser consumido. É que é o petróleo leve, aquele que é mais difícil de ser refinado, de ser extraído, enfim, não sei direito, que ajuda na preparação do petróleo venezuelano para esse petróleo ser exportado. E então é mais ou menos que naquela situação bizarra que o Brasil tinha com a Índia. Não sei se ainda tem. Sei que tinha até 2011, 2012. Que se nosso querido ouvinte entrar lá no site do Ministério de Comércio Exterior, né, Ministério da Indústria, né, porque a parte do Comércio Exterior foi para o Itamaraty, mas vai ver, né, olhar lá o histórico de comércio entre Brasil e Índia. O principal produto que o Brasil vendia para a Índia era petróleo. E o principal produto que o Brasil comprava da Índia era petróleo. Porque o Brasil vendia petróleo pesado e comprava petróleo leve, em vez de refinar aqui, né? Porque para que isso? Então, e em relação também à Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral aprovou o cronograma do processo de convocação do referendo que revoga o mandato do Maduro. A oposição terá entre 26 e 28 de outubro para recolher assinaturas e impressões digitais de equivalente a 20% dos eleitores venezuelanos e, se conseguirem, no primeiro trimestre de 2017, ocorrerá o referendo revogatório. Isso quer dizer o quê? Que se o Maduro for caçado pela população, não teremos novas eleições, teremos um governo tampão ainda até as próximas eleições. Também ontem, tensão racial e protestos elevam pressão sobre policiais dos Estados Unidos. A questão racial nos Estados Unidos está bem complicada, né? Como já tem algum tempo. E nessa semana nós tivemos a morte de um cidadão negro em Charlotte, na Carolina do Norte,
região berço de Michael Jordan. Não, ele nasceu no Brooklyn e foi criado na Carolina do Norte. Então ele é da Carolina do Norte, não tem essa, entendeu? Pai é quem cria, entendeu? Para. Enfim, mas obrigado pela correção. E ele é dono do Charlotte Hornets, né? Esse Charlotte Bobcats, o nome mais tosco da história da NBA. Foi uma policial que matou esse cidadão negro, que inclusive se entregou hoje sexta-feira. Tivemos uma série de protestos contra essa morte e foi declarada, na cidade de Charlotte, a prefeitura declarou um toque de recolher entre meia-noite e 6 da manhã. Então vamos ficar aí de olho, até porque agora no fim de e outra questão que foi interessante foi que o time de basquete feminino dos Estados Unidos, um dos times de basquete da WNBA inteiro se ajoelhou durante o hino dos Estados Unidos em protesto, que é um protesto que teve na NFL. A gente falou aqui do Kellen Kaepernick, por exemplo, que deu muita polêmica, e dessa vez foi o time inteiro da WNBA que fez esse protesto. Então vamos ver como é que fica esse assunto agora, depois que a policial se entregou. E não foi só em Charlotte, teve em Tulsa também, em Oklahoma. E nesse caso, ao contrário de Charlotte, o vídeo foi divulgado e mostra realmente o homem seguindo todas as recomendações da polícia, e mesmo assim ele é atirado, atiram nele até ele morrer. Então nas duas costas americanas. Oklahoma não tem costa. Não, mas tá tá ali, tá pro oeste. Eu tô te pentelhando. Pro oeste e outro pro leste. Você entendeu? Tô te pentelhando. Breaking news. Central Sindical Argentina declara primeira greve geral contra Maurício Macri. Aí é com você, irmão. Então, a CGT, né, que é a Central General de los Trabajadores da Argentina, declarou uma paralisação para o dia 10 de outubro, e aí tem uma curiosidade, já que dia 12 geralmente é feriado na Argentina. É o conhecido como o Dia del Respeto a la Diversidade Cultural, popularmente conhecido como o Dia de la Raça, justamente porque é o dia que, por exemplo, nos Estados Unidos é conhecido como Columbus Day, ou seja, a chegada da frota de Cristóvão Colombo às Américas. Só que no caso da Argentina, se o Dia de la Raça cai numa quarta-feira, ele tem que vir para segunda-feira, que justamente é o dia 10. Então, o paro general declarado pelo Pablo Moyano, do Sindicato dos Caminhoneiros, em aliança com a CGT, foi anunciado por um feriado, o que gerou uma repercussão negativa na Argentina. Uma repercussão humorística. Mas então, bem, tá aí. Foi o Matias que disse e não fui eu. Os moianos, já que eu citei o Pablo, mas quem dá as cartas mesmo é o Hugo, que é o irmão e presidente do Clube Atlético Independiente. Adoro quando se usa o termo das cartas, é um termo muito elegante. Tem ele hoje? Tem. Hoje tem bonito. Hoje tem grandão. Vamos chamar então. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. Se aqui no Brasil chamaram uma artista plástica morta para dar declaração numa CPI, na Nicarágua, um morto preside o parlamento, é isso? Então, a notícia do El País, que foi enviada por um ouvinte no Twitter, dizendo, o título da notícia é "Um morto preside o parlamento da Venezuela". E só para esclarecer minha referência, o deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia, apresentou requerimento para convocar a artista plástica Tomi Otaki para depor na CPI da Lei Rouanet. Agora, o que acontece? Se você lê a notícia, você vai ver que o parlamento da Nicarágua, que hoje vive não é uma crise democrática, virou uma ditadura, né, na mão do Daniel Ortega. O René Núñez, que era um dos principais aliados do Ortega, que faleceu em 10 de setembro devido a uma doença pulmonar, ele foi homenageado no parlamento da Nicarágua. Ele foi velado no parlamento da Nicarágua e foi homenageado
colocando que ele é o presidente do parlamento até o fim do que seria o seu mandato anterior, até janeiro de 2017. A questão é, a matéria do El País, ela coloca, por exemplo, frases como: Nunes se tornou presidente do parlamento em 2007 e continuará a ser já morto até janeiro de 2017. Em nenhum momento a matéria do El País fala, por exemplo, o que a matéria do The Guardian fala, que isso é obviamente uma homenagem, que o presidente de fato da Assembleia será o seu vice-presidente até dia 10 de janeiro. Coloca que o porta-voz do partido governista, o Edinho Castro, colocou que isso é para reconhecer as contribuições de Nunes ao país, porém a Assembleia vai continuar funcionando como normalmente. Então, assim, eles tratam a homenagem como uma caricatura, botaram um morto muito louco na presidência, entendeu? Inclusive, como eles colocam uma foto do velório dele, dá a entender até que o caixão dele vai ficar lá na Assembleia Nacional, entendeu? Que vão perguntar pro caixão quando precisarem assinar alguma coisa. Que é apenas uma homenagem e que tem um presidente de fato e que tem um motivo para essa homenagem e que tem a garantia do governo, entendeu? Os esclarecimentos do governo de que tudo vai continuar funcionando, que é apenas uma mera, entendeu? Eles tratam como uma excentricidade, entendeu? Uma bizarrice, quando na verdade é uma mera homenagem e que o cargo será ocupado por alguém vivo, digamos assim. Então fica aí o menino Neymar pro El País e a notícia sobre o parlamento da Nicarágua. Agora eu chamo os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Hoje não temos apenas um peão isolado, temos dois, Felipe. Temos dois peões isolados, que são Rússia e Estados Unidos, que estão aí batendo cabeça, estão aí não conseguem falar o mesmo idioma, sem trocadilho. Enquanto isso, a população síria que continua a se ferrar, que continua a sofrer por conta de pressões internacionais, por conta de trapalhadas dos dois países, ou então trapalhadas de um que não são contornadas pelo outro, mas está aí o peão isolado duplo essa semana. E o peão promovido, se a gente tem um menino Neymar, também tem o menino Alex, que ganhou o peão promovido, o menino Alex de Nova York, né, para ficarmos na guerra na Síria. Não é o do Curitiba. Não, nem o da Fefeleche, muito pelo contrário. Né, o menino Alex, que é um menino de Nova York de 6 anos de idade, que mandou uma carta para o Barack Obama sobre a foto do Orhan Dakenesh, que é aquele menino sírio que foi fotografado em choque dentro da ambulância, com o rosto ensanguentado, cheio de pó. E o menino Alex, ele pede para o presidente Barack Obama, né, você poderia buscá-lo e trazê-lo para a nossa casa. Estaremos esperando por vocês com bandeiras, flores e balões. Daremos ao menino uma família e ele será nosso irmão. E o próprio Barack Obama respondeu a carta e isso acabou viralizando, obviamente. Né? Então tá aí, e muita gente comentou justamente no contexto da Assembleia Geral da ONU, né, de como, sei lá, se botar esse menino Alex para resolver o problema na Síria, acho que vai dar mais certo. Mas, então fica aí, né, o peão promovido, esse bonito gesto do menininho nova-iorquino, que se comoveu com o menininho sírio, assim como todo mundo, e também teve o menino curdo afogado às margens do Mediterrâneo e tudo mais, né, cenas muito tristes desse conflito sírio. Vamos passar agora para as dicas culturais. DJ Muzz, The Almighty, DJ Muzz. The time has come. Sétimo selo. Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes? Então, na falta de uma, eu vou dar 10 dicas culturais, que por conta do aniversário do H.G. Wells, né, que se estivesse vivo teria 150 anos, ou seja, estaria velho pra caramba. Então vou deixar um link no site Xadrez Verbal com 10 filmes baseados em obras dele.
né? Vários filmes clássicos, inclusive, da década de 1930, 1940, alguns filmes B, daqueles bem, a origem dos filmes B, até, por exemplo, o Guerra dos Mundos recente que teve com Tom Cruise. Era o Tom Cruise. Era o Tom Cruise ou era o Brad Pitt? Era o Tom Cruise. Então eu vou deixar uma lista aí com 10 filmes baseados em obras do H.G. Wells. Bem, e a minha dica vai de encontro aos Emmy, né, desse ano, que ao contrário do Oscar foi muito mais politizado, com o discurso da Julia Louis-Dreyfus, justamente porque ela interpreta uma presidenta, o do Rami Malek, que também está toda a questão dos imigrantes nos Estados Unidos, do Jeffrey Tambor em relação aos transgêneros, já que ele interpreta um transgênero, mas o discurso que mais me chamou a atenção foi do Alan Young, um dos roteiristas e atores da série Master of None, ao lado do Aziz Ansari. Mas esse cara é jovem? Ele é jovem. É Young, não é Young. Ah, desculpa. Mas a minha dica vai pro discurso, a partir do discurso do Aziz Ansari e do Alan Young, os roteiristas da série Master of None, inclusive o Aziz é o protagonista da série, que entre muitos temas fala justamente sobre a participação dos asiáticos nas produções cinematográficas nos Estados Unidos. No discurso do Young, ele fala que o número de asiáticos nos Estados Unidos é igual ao número de italo-americanos, só que os italo-americanos têm muito mais participação na indústria cinematográfica, né? Enquanto que os asiáticos geralmente são estereotipados e muitas vezes interpretados por atores brancos. Ah, mas os italianos também, é tudo mafioso. Não, mas... Tô advogando aqui pro diabo. Tá. Enfim, mas ele cita justamente... James Gandolfini passou a vida inteira fazendo mafioso. Você olhava pra ele e falava, é um mafioso. Ele podia estar interpretando o Papa. Mas você fala, o Papa vai tirar uma pistola da... Mas eram interpretados por italianos. Ah, tá, entendi, tudo bem. É esse o ponto. Tirando o Andy Garcia. Que nem a novela que vai ter agora, né? Que tá tendo essa polêmica. É de comunidade japonesa e eu sou mais oriental que o elenco lá, sendo que minha porcentagem genética oriental é 0.0. Enfim, então eu indico a série Master of None, principalmente o capítulo que ganhou por melhor roteiro, que chama Parents, que fala justamente sobre os pais dos roteiristas e a trajetória deles nos Estados Unidos. Felipe, considerações finais? Não, apenas agradecer como sempre todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera, nos ama, nos odeia, nos deseja. Como sempre, mandem seus recados, suas sugestões, suas críticas e fique atento lá no site que vai ter bastante texto sobre a ONU. E eu quero deixar muito claro que eu não tenho nenhuma participação no que está por vir. Bem, já que um dos temas do programa foram os Bahama Papers, Bahama Leaks, né? A gente vai ouvir o single de 2000, sucesso do grupo Bahaman, justamente, eles são das Bahamas, Who Let the Dogs Out?